Gustavinho, eu gostaria que você fizesse para nós, nesse momento, uma apresentação falando um pouco do tempo que você está no futebol, os clubes que você passou, um pouco hoje do que você vem fazendo no River Plate nesses últimos anos, um resumo do trabalho que você vem fazendo. Bem, eu fui um atleta que não gostava de correr, né? Eu fui um atleta que já na base decidi que estava para pensar. Então, eu preferi já aos 20 anos, eu deixei de jogar futebol em um clube da zona de que eu nasci. E já vou há 25 anos que trabalho de diretor esportivo, de diretor de projeto, como eu falo, não? Projeto integral, de projeto que tem que ver com a profissionalização do futebol. Eu passei por todas as categorias, passei de a Série D à Série A, passei por diferentes países, Auda de Chile, Olmedo de Equador, Celaya de México. Trabalhei como olhador de talentos de Udinese, de Watford, de Inglaterra. Depois, na Argentina, trabalhei no Sarmiento de Junín, que hoje joga a segunda divisão, hasta que há uns 10 anos já trabalho em primeira divisão, primeiro com o Racing, depois foi Rosário Central, e já há 5 anos que trabalho no River, junto a Marcelo Gallardo e Enzo Francescoli, na gestão do talento, não? A planificação, o desenvolvimento de tudo o que tem que ver com a base do River, não só a ideia do jogo, sino a ideia da gestão integral, de que coisas tem que ter um perfil institucional. Então, eu acho que esse foi meu caminho. Não fui um atleta, como falei, destacado, mas mediante os estudos que eu pude ir fazendo em um caminho de minha vida, com diferentes congressos, com diferentes faculdades que assisti, me permitiram poder argumentar, quizás, o conhecimento, fazer um caminho muito largo, tá? Eu não cheguei ao River por um caminho de rosas. Eu cheguei depois de 20 anos de trabalho desde muito jovem. Então, hoje me tem em um lugar de privilégio, mas é hoje. O futebol é que saber que não sempre se está em um lugar assim, que há que estar preparado e que eu acho que é importante transitar primeiro os clubes mais pequenos, transitar as problemáticas que tem, para que quando uno está en un lugar como hoy o River, que es quizá uno de los 3 clubes más importantes de América, pueda dimensionar un montón de situaciones desde otra óptica, ¿no? Perfeito, Gustavo. Só pedindo mais uma vez a todos, para quem quiser deixar uma pergunta durante a live, nós vamos fazendo, mandando um abraço especial para quem está assistindo, o Alex, ex-camisa 10 aí do Brasil, do Palmeiras, da seleção brasileira, né, Munir? Grande ídolo do Fenerbahçe, está nos assistindo, e o nosso grande amigo, o Luiz. Obrigado, Luiz, por tudo. O Luiz é o argentino mais brasileiro do mundo, ninguém conhece o futebol brasileiro como o Luiz. Então, um beijo, meu amigo Luiz, e obrigado por tudo aí. Munir, é contigo. Maravilha. Bom, queria aproveitar o pedacinho. Primeiro, boa noite ao vivo aqui. A gente estava conversando já, Gustavo, boa noite ao vivo. Eu queria aproveitar a parte final da tua fala sobre sua carreira. Você falou que já está há bastante tempo no futebol e não começou no River, né? A gente teve uma live aqui com o Léo Samaja, o coordenador da ATFA, né, Associação de Treinadores de Futebol da Argentina, e ele falava justamente sobre isso, mas com foco no treinador, né, que o treinador argentino, ele não começa nos clubes principais e nem no futebol profissional. Ele começa na base e aos poucos ele sobe na carreira. E aí, claro, a gente conversou muito sobre formação, até pelo trabalho que a ATFA faz. Eu queria te perguntar sobre a formação do gestor. A gente conversou bastante com ele sobre formação de treinador e fiquei com a curiosidade sobre a formação do gestor.
Como funciona isso na Argentina? Cursos de formação? Como vocês também começam essa transição do campo para o profissional, quem vem do campo, mas se também há espaço para quem não jogou futebol trabalhar com gestão? Enfim, você contasse um pouco para a gente como funcionam as coisas por aí. Sim, minha formação foi quase totalmente na Espanha. Eu tive que viajar muito. O dinheiro que ia ganhando com o futebol, inverti tudo para poder viajar à Real Federação Espanhola do Futebol. Eles foram os primeiros que formaram o curso de diretor deportivo. É um curso elemental, não tão complicado. Hoje já a Liga Espanhola tem uma carreira mais profunda, mais dedicada. Eu acho que a Espanha tem o melhor produto de estudo com respeito a gestor do futebol, a diretor de um planejamento de futebol. Eles han invertido muito nisso, muito tempo atrás, né? Então, aqui na Argentina, as posições de gestores de futebol é algo que se vai pouco a pouco profundizando, foi chegando nos últimos 2 ou 3 anos, que a gente vai compreendendo que não alcança solamente com saber de que um camisa 10 joga bem, ou um sistema tático, hay que ter uma gestão muito mais ampla, para resolver mais coisas. Quanto mais coisas você pode resolver, mais possibilidades de trabalho tem. Os directivos, os dueños de clubes, os demais querem que uno possa resolver de tudo. Então, quanto mais gestão se tem, ou autogestão se tem mais possibilidades de trabalho, já seja de treinador, de coordenador, de diretor, de lo que você queira, mas tem que ter um estudo de poder conhecer todas as áreas. Então, de isso se trata quando uno fala diplomatura de gestão desportiva, seminários, Universidade de Futebol, Pachuca, no México, tem também a possibilidade de um desenvolvimento interessante, mas é muita inversão, porque há que fazer muitas coisas em Europa e fora da Argentina. A Argentina não tem a economia para ser o melhor. Eu, do ano 2006 e também últimos 2 anos, porque sou um apaixonado de estudo, porque eu acho que as pessoas se têm que preparar, se têm que profissionar. Estuve fazendo desde River uma diplomatura de gestão deportiva em busca de que as pessoas vayam buscando conhecimento melhor. Eu intento todo o tempo participar dos espaços de que buscam isso. Mas aqui na Argentina tampouco tem muito, tem 2 ou 3 opções de ser uma gestão mais integral, de mais deportes, pero de gestão específica de futebol, que dá exemplos bem amplos de forma de aprender, não tem muito. Tem que buscar e tem que assistir principalmente a pequenos seminários, a pequenas charlas, cursos, tudo isso vai dando um conhecimento maior e também, como você falou, quanto mais práticas se podem fazer em pequenos clubes, em pequenos times, já seja de tu país ou de países limítrofes, mais esse conhecimento. O campo, a realidade, te dá o verdadeiro conhecimento. Muito bom. Gustavinho, agradecer a mensagem do pessoal aqui que estão mandando para a gente, o Edson, o Luiz, o Newton mandou uma mensagem aqui, o Ademir Júnior fez uma pergunta que daqui a pouco a gente já faz, mas entrando um pouco no assunto do River Plate, quando falamos de River, né, Gustavinho, a gente já lembra de tudo que aconteceu com o clube. Quem estuda um pouco mais a história do clube, porque como um profissional para se formar leva um tempo, o River passou por um processo de renascimento a partir de 2012, quando caiu para a Série B. Não foi algo fácil, foi um trabalho árduo lá do Onofre, junto com o Munheco, junto com o Galhardo ali, com você também, um desses pilares, e foi um trabalho de reconstrução do clube, né? E um desses focos desse trabalho foram as categorias de base, as canteiras ali para formar novos atletas para o River. E eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês fizeram de reformulação da base e com investimentos sérios ali para formar mais atletas, né, na reforma do centro de treinamento, na captação e os frutos que vocês colheram, né? O retorno que isso deu.
Bem, o clube, quando retornou à Série A, foi o momento que iniciou a gestão do atual presidente. Ele está em segundo período, está há 7 anos, tem 8 para poder cumprir. O primeiro que ele foi acomodando foi minimamente o normalizar a economia do clube. Depois desse primeiro ano chegou Marcelo, já há 6 anos disto. Ele conseguiu torneos internacionais de muita valia, o mais importante da história do clube como treinador. E nesse momento também, quando se deu a primeira Taça Libertadores 2015, eles me falaram de que tinham a ideia de volver a ter um projeto institucional, um projeto de formação, de detecção de talento, de ideia de jogo, um projeto que vá mais allá do resultado, que o resultado havia sido bom, o econômico havia normalizado, que havia ganhado a Taça Libertadores, mas que a base havia estado muito tempo não regularizada, sem a captação, sem a infraestrutura e demais. Então, chegamos à possibilidade que pudimos fazer, escrever esse projeto a diferentes prazos. Curto prazo foi recuperar, ser a primeira opção de avaliação, de possibilidade de ter os melhores atletas da Argentina dentro do clube, que havia perdido porque havia estado muitos anos sem sair a buscar e sair a competir, porque você sabe que sem atleta o futebol não funciona, né? O mais importante deste jogo é o talento. E quanto melhor talento tem, melhor possibilidade tem de melhorar, de treinar, de jogar. Mas sem talento, as coisas são muito complicadas. Depois foi uma etapa de infraestrutura, onde o clube invertiu em campos de jogo, em CT, em organização, e também chegou, há 2 anos e meio, a ideia de jogo, a metodologia, que é a mesma que implementa Marcelo no time principal. Ele organizou a ideia junto a seu corpo técnico, se fala aqui, de que maneira nós íbamos a treinar. Então, em 5 anos conseguimos essa unificação, não? De ter o talento, a infraestrutura, a ideia de jogo, e que seja um projeto institucional. Nós falamos que aqui o que manda é o projeto, não manda o presidente, o Gallardo, o Enzo Francescoli, o Gustavo, não. Manda o projeto do clube. Essas pessoas estamos aqui, hemos disfrutado de todo este tempo, por los logros, por haber vuelto a tener uma grande quantidade de atletas em seleção nacional. O clube sempre tem ao menos 2 ventas muito importantes na Europa. Essa economia vai permitindo que o clube vá melhorando, que vá reinvirtiendo na estrutura que foi fazendo, está bem? Pero no tempo, o clube tem escrito um projeto para que as pessoas que ocupem diferentes lugares tem que seguir a continuidade, tá? A continuidade de perfil de gestão financeira, de perfil de gestão de ideia de jogo, da metodologia de área médica, de la nutrição, tudo. Então, nós sempre falamos de projeto integral. Aqui é um clube que, da categoria 2014, uma criança de 6 anos, é o time principal, onde joga o Prato, ou jogar em Superes, ou demais, tem todos uma mesma ideia em lo general, em los valores, na educação, o perfil humano, tudo. E tudo isso se conseguiu depois de 5 anos. Eu acho que hoje estamos já em uma etapa de largo prazo, tá? Esta pandemia demorou 9 meses, há 9 meses que nós não podemos fazer nada, praticamente 9 meses, porque enero empezó con problemas, marzo terminó la competencia y todavía no ha podido voltar nada. Entonces, el proyecto principal fue ese, que una vez que el club solucionó, normalizó, decidió desarrollar un proyecto integral que tenga un perfil muy claro, que después algunos pueden gustar, otros pueden gustar otras ideas o otro perfil de atleta. Nós temos muito claro o perfil de atleta e o perfil de jogo, o perfil tático e o perfil da conduta de todos os nossos atletas, de todo o clube. Então, eu acho que
Esto se aceleró mucho cuando o time ganó a segunda Taça Libertadores en Madrid, cuando también ganó a Recopa, muchas copas argentinas. Se profundizó mucho la idea, con mucho respaldo de las personas que son los socios del club, pero principalmente la empatía. Eu falo sempre, a empatía entre treinador principal, presidente, manager y director del proyecto. Si cada uno hacen las cosas que cada uno sabe que tiene que hacer y no están brincando y no están teniendo problemas, no tienen posibilidad de fallar. Si cada uno va a querer estar en otro lugar o va a querer ser otra cosa, ahí sí tiene problema. Nós, estos 5 o 6 años, tuvimos mucha empatía, cada uno supo en qué lugar tenía que trabajar, qué cosas tenía que hacer, trabajamos con un equipo de esa forma, entonces, eu acho que foi um dos secretos, se se pode falar de éxito que tuvo River como gestão integral do clube, mais allá do time principal e as vitórias que evidentemente conseguiu Marcelo Gallardo como treinador.